Bom, bom, deixa eu ver. Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui para a gente falar sobre a história da RPG no Brasil. E para falar, né, sobre a história da RPG no Brasil, alguém que teve uma importância muito grande, apesar dele não perceber isso, né? Principalmente no campo da educação, quem trabalhou com RPG Educação e etc. Tem um livro que é um livro meio fundamental, assim, né? Um livro que ele de certa forma moldou, conversando com outros pesquisadores, assim. Todo mundo fala, não, olha, o livro do Marcos, né, o Marcos Tanaka, ele é fundamental, né? Ele inova. E então, antes de mais nada, obrigado por você aceitar conversar com a gente, né, contar um pouco da sua história, do Simples, das suas atividades. Obrigado mesmo. Pô, obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Como eu falei para você antes, poxa, eu não sei, eu vi várias entrevistas aqui e eu não sei se eu conseguiria contribuir tanto quanto meus colegas. E agradeço pelas palavras, né? E uma coisa interessante é que você, Rafael, talvez você não se lembre, mas você me ensinou muito ao jogar RPG, né? No primeiro simpósio do RPG Educação, onde eu estava vendo como é que aquela mecânica funcionava e você foi um grande professor ali, para mim também, né? Como para muita gente aí. Então, pô, é um prazer, super prazer falar com você aqui. Nossa. Não, é muito legal porque, né, saber que a gente estava nessa luta junto, né? Na virada do milênio, Uhum. foi 2002 o primeiro, né? 2002, aí 2003, 2004, depois 2006. Sim. E nesse meio tempo, né? Você escreveu o Simples, a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria então que você contasse um pouco como que você entrou no mundo do RPG. Não, legal, vamos lá. Eu não sou um RPGista tanto quanto os outros que me antecederam aqui nessas conversas, né, Rafael? Mas eu conheci o jogo lá na década de 90. Eu acredito que tenha sido 93, né? E em 93 eu não era tão garoto assim, né? Eu já tinha 22 anos, é isso aí. Morava numa república e estava na faculdade de Educação Física na USP, né? Então eu morava lá numa república no Butantã e eu vi, se eu não me engano, eu vi na televisão ou li num jornal alguma coisa falando sobre um jogo diferente, né? Acho que eu li no jornal, isso mesmo. Um jogo diferente, que não tinha vencedores, não tinha vencidos, e que a pessoa podia jogar sendo qualquer coisa que ela quisesse. Eu achei aquilo um negócio fantástico, né? Porque ia bem ao encontro do que eu estava vendo na Faculdade de Educação Física naquele momento, que estava tendo tava tendo uma mudança de concepção da educação física. Quando eu entro na universidade, né, na faculdade de educação física, eu entro com um pensamento de ser técnico de voleibol, técnico de handball, e lá eu vejo que o mundo precisa, né, de outras coisas, não precisa de técnicos que ensinem esportes, né, que ensinem o cara a ser um jogador melhor, uma tática perfeita e tal. O mundo precisa de gente que contribua para o mundo, né? Então, o meu papel lá, eu estava começando a compreender que o meu papel na universidade era contribuir com a sociedade, né? Contribuir com o país, com o mundo, com a sociedade em geral. E aí, isso forjou minha caminhada para me tornar professor. E eu tomei contato com um negócio chamado jogos cooperativos, que era bem essa minha transformação. Esses jogos cooperativos caiu muito bem. E os jogos cooperativos é um jogo em que, para você vencer, você precisa ajudar os demais a vencer também. Não é um jogo que para você vencer, você tem que derrotar o outro. Para você vencer, você tem que ajudar o outro a vencer também. Daí, quando eu leio no jornal esse tal de RPG, eu falei, caramba, putz, um negócio legal, né? Vou ver como é que isso aí funciona, como é que é e tal. E eu lembro bem da reportagem que dizia que tinha certamente não era um campeonato, né, mas era um tipo de festival de RPG, onde um cara teve uma sacada fantástica, que o vilão, o antagonista, era um grande monstro invisível, e o cara teve a sacada de criar fazer nevar, né? Então o personagem dele fazia nevar,
e ele conseguiu ver pelas pegadas. Eu falei, caramba, você pode fazer isso no jogo, né? Não existe nenhum jogo que você possa fazer o que você quer, né? Todos os jogos são dentro de caixas, né? Que você tem algumas coisas que você pode fazer, são limitadas, ainda que um jogo de videogame, por exemplo, tenha muitas possibilidades, né? Ainda assim é limitado. Um jogo de tênis de mesa, um jogo de vôlei mesmo, né? Então é um negócio meio limitado. E o RPG não, é um negócio totalmente aberto. Então, poxa, dentro da escola isso seria maravilhoso, eu pensava na época. E aí, eu e meus amigos da República, falei com eles e tal, vamos ver que jogo é esse e tal. E aí eu não me lembro muito bem qual é a sequência exata, mas nós compramos ali o HeroQuest, o GURPS, módulo básico, e aqueles aventura solo, né? Que só para ver como é que era, porque a gente sabia que aquilo não era o jogo, né? E o Dungeoneer, né? Então a gente ficou ali de 93 a 94 com esses livros aí. E aí foi isso que embora o HeroQuest também não seja bem um RPG, assim, né? Mas fez a gente conhecer esse cenário e eu tentar ver se isso era aplicável nas aulas e vi que era, sim, totalmente aplicável e que o meu trabalho podia ser bem melhor se eu conseguisse usar alguns elementos do RPG na educação. Então eu comecei não como um RPGista clássico, né? Jogando, tal, na juventude, né? De, sei lá, 12, 13, 14 anos, mas eu já comecei um pouco mais velho e já tentando ver se isso era interessante para as aulas. Se fosse hoje em dia, talvez os board games tivessem chamado mais a atenção, né? Mas o RPG, naquele momento, era mais interessante. E ainda hoje, se a gente parar para pensar, né, dentro do trabalho, dos jogos cooperativos, acho que o RPG é mais interessante por causa dessa possibilidade praticamente ilimitada que ele dá. Né? Acho que é mais ou menos isso aí. E tem um outro aspecto, né? É o preço. Sim. Pensando no Brasil, que hoje com o RPG você pega um papel, uma caneta ali, o dado para o ímpar, jogar moeda, né? Enquanto que o jogo o tabuleiro, ele hoje em dia você olha os preços e fica meio, enfim. Bom, vamos mudar de assunto, senão. Sim. Mas aí você começou a jogar na universidade, né? Você é natural de São Paulo mesmo ou não? Sim, eu nasci em São Paulo, mas eu fui para Sorocaba muito jovem, então eu sou praticamente um sorocabano, né? Eu fui com 11 anos para Sorocaba. Daí eu volto para São Paulo em 91 para fazer a faculdade, né, de Educação Física, e eu não jogava na universidade, as pessoas lá não sabiam o que era, eu jogava na República com as 4, 5 pessoas que moravam lá, né? Você continuou em São Paulo depois de se formar? Sim, daí eu me formo em 94 e em 95 eu começo a dar aula em escolas, né? Escolas de ensino fundamental e médio. Principalmente na escola de ensino médio, chamada Guaraci Silveira, né? Uma escola técnica, hoje é ETEC, naquele momento era uma ET, né? ETE, que fica em Pinheiros, perto de onde eu morava. Eu morava no Butantã e eu dava aula em Pinheiros. E aí eu sou formado em educação física, né? Então eu dava aula de educação física, mas as aulas sempre foram um pouco diferentes do normal, por conta disso que eu falei. Não teria sentido eu estar na escola pública e ensinar as pessoas a jogar vôlei, a jogar basquete, né? Mesmo o atletismo, né? Mesmo fazer musculação. Eu não, né? Isso era uma coisa menor, então eu queria desenvolver o que eu estava aprendendo também na época, né? Competências e habilidades que eu queria que fosse uma educação libertadora. E eu queria que as pessoas entendessem que era possível fazer as coisas de uma outra forma, né? Então, os jogos cooperativos iriam me ajudar a fazer aqueles jovens ver que existe um outro mundo possível, onde todos podem vencer. E ainda hoje isso seria um negócio muito bom, né? Se fosse mais desenvolvido, porque hoje a crise civilizacional, né, não só a crise ambiental, mas a crise de civilização que nós estamos vivendo, eu acredito que os jogos cooperativos
são uma forma da gente tentar superar essa crise, né? Onde a gente tomar consciência que só é possível uma solução coletiva para os problemas e só é possível vencer se todos vencerem, né? Nós não vamos sair desse buraco que nós estamos se nós tentarmos saídas individuais, né? Eu vou trazer para o meio ambiente, que é o lugar que eu atuo hoje, né? Não adianta a gente fazer xixi no chuveiro para economizar água, né? Isso é uma ação individual que a gente tem que superar a essência do problema, né? Do problema ambiental. A essência do problema ambiental é o modo de vida, né? É o regime, né, socioeconômico de acumulação, tudo isso aí que você já sabe bem melhor do que eu, e meus ouvintes provavelmente sabem melhor que eu também. Enfim, os jogos cooperativos iam ajudar a superar isso. E eu levava isso para meus alunos do ensino médio, e aí o RPG foi entrando nessa história. E também tem um outro detalhe, né, assim, que pode ajudar a explicar o que a gente fez depois, né, com o Simples. Eu, desde 1990, 91, eu trabalhava em acampamentos, né, acampamentos de criança, né, que ficam nas férias de julho e tal. E eu era coordenador de atividades desses acampamentos. Então eu bolava os jogos, né, com base nos jogos que a gente já tinha visto, jogos de acampamento, de corre para lá e corre para cá. E eu não gostava de jogos bestas, né, que eu vou chamar de bestas aqui, que você tem que correr para lá e você ganha as coisas na sorte, né, sabe? Você esconde um negócio enterrado e o cara tem que achar na sorte, se ele achar, ele ganha. Eu não gostava de jogos desse tipo. Eu queria que os jogos tivessem um fundamento onde quem ganhasse teria desenvolvido melhor, né? Teria jogado melhor. O vencedor do jogo, se houvesse um vencedor único, seria o vencedor que tivesse jogado melhor. Ao mesmo tempo, eu estava tentando inserir a cooperação nos jogos de acampamento, que jogo de acampamento tradicional, vocês, né, quem está me ouvindo aqui sabe como é que é, né? Tipo um caça ao tesouro, alguém ganha o tesouro, todo o resto fica chupando o dedo. Né? Sei lá, o jogo tipo Dança das Cadeiras. Imagina, o jogo Dança das Cadeiras, toca música, as pessoas têm que sentar nas cadeiras que estão lá, e quem não conseguir sentar, sai do jogo. Imagina, sai do jogo, né? Que educador você está sendo quando você propõe um jogo em que o menos habilidoso sai do jogo? Isso é um absurdo. Então, juntando todo esse pensamento aí e as ideias dos jogos cooperativos de acampamento, dentro da escola, para o ensino médio, o RPG teve um papel importante ali naquela escola. Você estava falando, eu estava pensando exatamente isso, né? Que assim, qual que é o papel de você fazer um jogo em que você vai excluindo os menos habilidosos dentro de uma instituição educacional, né? É um absurdo, né? Porque a ideia da escola é exatamente. Então eu fico imaginando tudo aquilo que estava te incomodando, né? Porque realmente, quando você expõe isso daí, você fica pensando, realmente. Uma vez alguns alunos quiseram fazer um live action, e aí eu falei, não, tudo bem, vocês vão organizar, mas é o seguinte, ninguém para de jogar. Não é porque tem um clube, tem uma vez por mês. Uhum. Uma vez por mês. Eu falei, o cara tem uma vez por mês, o cara espera o mês inteiro para ir. O cara senta para jogar, em 5 minutos o personagem dele morre, e aí? Não dá, né? Aí você fala, volta mês que vem? Eu falei, bom, vocês têm que resolver isso. Porque eles iam fazer um live action, né? Falou assim, essa é a primeira regra. Você não pode simplesmente excluir a pessoa e falar, 5 minutos, acabou, porque as pessoas não querem que você jogue. Enfim. Sim. Pois é. Bom, você foi jogando, e aí você falou do Simpósio RPG Educação, mas você chegou a frequentar eventos, lojas especializadas ou não? Sim, mais ou menos, né? Não tanto quanto os meus amigos que deram entrevista para você, e os jogadores em geral, né? Que frequentam muito. Eu frequentei um pouco, sim. Deixa eu ver, eventos de RPG, puramente de RPG, eu só fui depois de ter ido no simpósio. Mas aí teve também um negócio interessante, que eu estava jogando aqueles jogos lá, né, que a gente tinha, o GURPS, eu gostei do GURPS Viagem no Tempo, por exemplo, né, então a gente fez alguns jogos com aquela temática de viagem no tempo. Os Dungeoneer, a gente jogava com os amigos que não sabiam jogar aqui em Sorocaba, né, meu irmão, meus primos, meus amigos daqui.
e eu soube que tinha um RPG diferente, né, que era o Vampiro, né, o Vampiro à Máscara. E aí eu acabei comprando esse livro também, né, eu achei bem interessante, bem diferente, e nessa compra acho que eu até comprei na própria Devir, né, fui até a Devir comprar, eu acho que foi isso, ou na Forbidden, né, na antiga Forbidden, que acho que era perto do Ibirapuera, né, perto do Shopping Ibirapuera, uma dessas duas lojas que eram na época bem famosas, né. Não sei se elas vendem RPG ainda, mas enfim. E aí, quando eu fui dar aula na escola, tinha uns garotos ali, né, do ensino médio que jogavam, que eram jogador mesmo, né, o cara jogava, um deles, participava de tudo que era evento e tal, e daí ele falou que tinha um negócio que era bem melhor que o Vampiro, bem melhor que todos os outros que eu jogava, e que era muito legal, e que chamava Lobisomem. E daí eu comprei esse Lobisomem, realmente eu achei um negócio bem ligado ao que eu queria fazer, né? Então a questão ambiental era importante, a questão da cooperação, né? Diferente do Vampiro, que eu achei que era mais um negócio mais elitizado, o cara quer derrotar o outro, tal. Eu achei que o Lobisomem era um negócio mais inclusivo, né? Que eles eram os excluídos ali, né? Eles eram os oprimidos, na minha concepção ali, né? No meu entendimento do que eu li. Não tinha internet, assim, né? Então não tinha fórum, então eu entendia o que eu entendi, pronto, né? E eu achei que os lobisomens eram os oprimidos e era uma temática legal. No meio disso, eu também comprei 2 livros que são legais, que eu joguei por muito tempo, assim, jogos curtos, que é o Toon, né? Toon, aquele dos desenhos animados, e o Paranoia. E depois eu consegui comprar, assim, usado, tal, o Desafio dos Bandeirantes. E aí já foi indo mais para o RPG Educação. E em Sorocaba tinha uma loja que, vamos chamar de especializada, né? Era uma loja de cards, né? Então vendia Magic. Acho que todo mundo deve ter passado por isso, né? Então a loja vendia Magic e vendia também alguns RPGs. E daí quando eu queria falar sobre RPG com a molecada, né? Que eu já tinha 20 e alguns, né, anos, e a molecada que tinha 14, 15, mas eles sabiam mais do jogo do que eu ia lá perguntar para os garotos alguma coisa de jogo e tal, para eu poder tentar usar no que eu estava tentando elaborar naquele momento, que eram jogos voltados para a educação, né? Então eu queria aprender a jogar com a molecada, para eu ver o que a molecada gostava, o que o RPG podia realmente trazer, para daí eu levar para os jogos na educação. Então acho que o primeiro evento assim que eu vou, eu soube de outros, né? Dos encontros internacionais, no Ibirapuera, por exemplo, eu soube que ia ter, mas acabei não indo. E o primeiro que eu pego e vou mesmo é aquele simpósio lá de RPG Educação, e depois daquele eu fui a alguns encontros internacionais de RPG, já na Vila Guilherme, né? Quando eles estavam na Vila Guilherme. Deixa eu te perguntar, então. Esse processo, o lobisomem, o vampiro... E o Simples, ele é interessante que ele é um RPG, ao mesmo tempo que ele aborda muito o live action, né? Que fez muito sucesso com o Vampiro. Sim. Você chegou a fazer um live action de lobisomem, alguma coisa assim, ou não? Ou você chegou a jogar live action de Vampiro? Não, eu assisti o jogo, né? Eu assisti as pessoas jogando live action de Vampiro. Mas aquilo me pareceu confuso demais. Confuso no sentido que não era o que eu imaginava, né, do RPG, que as pessoas faziam coisas. Era muito cheio de regra para o meu gosto, porque que eu achava que ia fazer ali, né? E depois eu fui entender, nossa, é um negócio muito organizado, né? Eu imaginava, né, muito organizado na época. Tinha a Camarilha, né? Que daí tinha sei lá, o São Paulo by Night, o Rio by Night. Eu falei, caramba, todos esses jogos são conectados, então o que o cara joga aqui tem reflexo no Brasil inteiro. É por isso que o negócio é tão organizado. Então os caras tiravam os pés de um par ou ímpar ali e acontecia, daí o cara jogava isso e um ia para cá, outro ia para lá. Falei, isso aí tá um pouco confuso demais para o meu gosto. Mas o meu aluno lá me mostrou um live action de lobisomem, eu achei legal, mas eu não joguei, e eu achei ainda que era muito regrado, muito fechado, e que não, embora parecesse ser divertido para quem estava jogando, porque eu queria fazer, acho que não era aquilo, mas a interpretação de papéis, assim, ao vivo, achei legal. Isso tinha muito a ver com jogos de acampamento e com as coisas que eu fazia na
nas aulas. Então eu peguei alguns elementos daquilo que eu assisti, né, não joguei, e daquilo que eu assisti, para fazer os jogos que a gente chamou de live action ali, mas não é o live action estrito sensu, né, que as pessoas jogavam na época com lobisomem, com vampiro. E depois eu vi a entrevista de outros caras aqui, né, do Luiz Falcão, por exemplo, e do Tadeu, falando da Confraria das Ideias e da mudança que eles fizeram ali, né, que eles participaram, do live antigo para o live que eles desenvolveram lá, que as pessoas participavam mais. Talvez se eu tivesse visto o live deles, a minha trajetória dentro do RPG tivesse sido um pouco diferente. Mas do que eu vi, eu achei muito engessado, muito cheio de regras para ser um live action. Bom, eu acho que na verdade você era vanguarda, né? Não é que, o que eles fizeram, você estava na vanguarda ali, né? Você começou a implantar o RPG na escola depois daquele simpósio ou antes? Antes a gente já fazia as coisas antes, Só que não era o RPG, né? Não. E ali vocês mostraram como é que seria o RPG mesmo, né? Mas o RPG não tem só uma definição e um tipo de jogo, né? Você fez um comentário interessante que já teve gente que falou assim, porque o Hero Quest não era bem RPG, mas eu fico pensando, de certa forma era. Sim. É que ele tinha alguns elementos ali, né? Porque criação de personagem, as estratégias, você representava um personagem, né? Você tinha ali era um jogo cooperativo, Sim. Você tinha uma série de elementos que são do universo do RPG, né? Sim. Bom, como é que foi essa implantação na escola? Então, assim, como que você juntou os alunos? Então, primeiro, assim, você começou a jogar e você criou coragem e implantou na escola. Sim. Você é um professor novato, né, que estava se formando. Segundo ponto, teve resistência dos alunos, da direção? Como é que foi, assim, a resposta da escola? É até interessante de você perguntar isso, porque eu era realmente novato, tanto é que me confundiam com alunos lá, né? Imagina uma escola de ensino médio, lá em Pinheiros, uma escola técnica, onde vai gente da região sul de São Paulo inteira, né? Então vai de Carapicuíba, Osasco, Embu. Então tinha uns caras lá gigantes, o cara maior que eu, né? Eu não sou tão pequeno assim, mas tinha uns caras maior que eu, forte pra caramba. E daí eles eram, eu parecia aluno, né? Eu de mochila e tal, aquela coisa que vocês imaginam, né? Eu era jovem também, né? Hoje eu tenho 50 anos, naquele tempo eu tinha 20 e poucos. Mas foi muito legal ter entrado naquela escola, porque as pessoas me receberam muito bem, né? Eu gosto muito daquela escola, eles gostavam muito de mim e eu gostava muito deles, gosto deles, tenho amigos de lá até hoje, né? Vou no casamento deles, eles foram no meu casamento e muitas reuniões eu participo e a gente se encontra. Então, foi muito legal, a convivência com eles foi excelente, né? Tivemos uma relação ótima. Então, praticamente tudo que a gente queria fazer, todo mundo topava, não importa o que fosse, né? Então, vamos fazer um festival de banda, vamos fazer um jornal da escola, vamos lá. Então, tudo isso dava certo por conta da nossa excelente relação, da minha excelente relação com a escola, que a escola também, os diretores falavam, vai, deixa esse maluco fazer o que ele quer aí, né? Todo mundo está gostando, deixa aí. E os alunos que gostavam, abraçavam as loucuras e iam juntos. Então tinha várias coisas, talvez para vocês entenderem, a gente chegava, né? Os caras entravam no primeiro ano do ensino médio, ô professor, quando é que vai ter o futebol? Eu falei, calma, vai ter o futebol anual, vai ser uma vez por ano, vocês vão jogar futebol, fica tranquilo. Daí o cara, mas você tá maluco, tal? Não, fica tranquilo que o dia desse você joga, não é hoje não, mas você vai jogar, tal. Então, não tinha o futebol mesmo, 5 para cada lado e tal, porque eu achava que era um negócio antieducativo, né? Outra coisa que eu não gostava de fazer, o pessoal sempre falava, você precisa fazer uns jogos internos, né? Primeiro porque eu nunca vi um campeonato interno de nada não acabar em briga, né? Pode ser que tenha acontecido, mas eu nunca vi.
Então, campeonato interno fomenta a discórdia, né? Você fomenta a briga, né, a raiva entre uma pessoa e outra. Eles ficam satisfeitos em que o outro se dê mal. Então, eu não queria fazer uma Olimpíada, um campeonato interno. Outra coisa, o time da classe, né? Já falou tudo, né? O time da classe. Você pega a classe de 40 pessoas e 5 deles vão jogar, os outros 35 tem que ficar olhando. Então, a gente bolou, eu e grupos de alunos variados ali, né? A gente bolava Olimpíadas diferentes, onde os jogos eram diferentes e tal. E aí os RPGs entravam nesses de início, né? Nesses eventos aí, né? Então, tinha os live actions, mas eram live actions, como está no Simples aí, né? Mais voltados a ter um objetivo, né? Esse objetivo aparentemente era competitivo, mas durante o jogo os times, né, que daí eram, sei lá, imagina um live action com 200 pessoas ali, né? Então, cada time de início achava que ia vencer o jogo, conseguindo montar lá o enigma final, só que eles percebiam durante o jogo que só era possível vencer se eles compartilhassem as soluções e vencessem todos juntos. Então, o final da Olimpíada, dos jogos internos, eram baseados nesse tipo de jogo, e todo mundo gostava. Então, eu não chegava e falava ao pessoal, para aí que agora nós vamos jogar um RPG, pega o livro aí, pega o dado. Né? Então, como não tinha isso, então não tinha resistência. Era muito melhor você fazer aquele jogo do que você fazer um campeonato de futebol onde joga 5 de cada lado. Então, embora as pessoas ficassem bravas no início, que não ia ter o campeonato de futebol, ia ter esses jogos malucos aí do Marcos Tanaka, mas o pessoal jogava e gostava, né? Ao final do negócio, todo mundo estava gostando. A escola vibrava, os pais dos alunos também. Então, era realmente uma maravilha, né? Talvez eu tenha dado sorte aí de ter encontrado um pessoal bacana, né? Uma escola acolhedora e tal. Mas, enfim, como o objetivo casava com a vontade de todo mundo, então não tinha problema, não. Eu não tive nenhuma resistência em fazer essas coisas. E você explorava o que, assim? Qual que era a temática medieval, atual, lobisomem? Como que você... Olha, tinha de tudo. Tinha medieval, né, com a temática medieval, aquilo que a gente aprende nos RPGs, né, de magos, de elfos e tal, só que misturado com coisas atuais, né? Então, tinha os tecnológicos contra os naturalistas, por exemplo, né? Que na verdade depois tinham que se unir, mas aí os personagens eram o elfo, não sei o que lá, mas tinha o curupira, o saci, então era uma bela de uma mistura, isso em geral, né? Algumas vezes a gente fez jogos específicos com um tema, teve a temática ambiental, né? Várias vezes a gente fez isso. Teve uma vez que o pessoal as professoras de língua portuguesa pediram para a gente criar um jogo que fosse sobre literatura, e a gente fez esse jogo, né? Então a temática era a literatura, os escritores, né? Os personagens eram escritores, é um negócio muito interessante para libertar a princesa, que o nome dela era Inculta e Bela, né? Então, e claro, eu não fazia isso sozinho, né? Tinha bastante, os alunos adoravam fazer isso junto, tal, a gente se divertia bastante. Teve uma vez, até em 2002, né? 2002, a gente fez sobre a invasão estadunidense no Afeganistão. Então, isso variava, né? Teve vários temas, mas os primeiros tinha essa temática mais do RPG convencional aí do que veio do Dungeons and Dragons, né, com elfos e magos e tal. Né? Mas teve de tudo já. Bom, aí você vai no simpósio, no primeiro, lá que era já na Zona Norte, né? Lá Uhum. E aí você vai que você meio que começou a repensar e etc. Vocês fundaram o Jogo de Aprender, né? Sim. E aí vocês lançaram o Simples, você lançou o Simples, que é o sistema inicial para mestres e professores lecionarem através de uma estratégia motivadora. E como foi assim esse processo de você criar os jogos de aprender? Aqui tem, né? Tem umas fotos aqui, né? Isso. Das atividades. O meu tá autografado, né?
Eu não tenho a data do autógrafo, mas... Acho que é 2004 mesmo, né? Foi quando a gente lançou. 2004. E como é que foi, assim, você olhar e falar, não, calma aí, primeiro fazer os Jogos de Aprender e segundo, publicar o livro, escrever o livro. Como foi esse... De onde você... 2002 você foi no evento, 2 anos depois você está com o livro escrito. Sim. Em 98, mais ou menos, a gente começa a imaginar que a gente pode fazer isso de forma profissional, né? Então, como eu tinha trabalhado em acampamento, a gente podia talvez fazer atividades de recreação, mas não recreação, né? Nem jogos o jogo pelo jogo. A gente queria que fosse um jogo que tivesse um significado. E o RPG entrava nisso. Então a gente montou uma empresa que não era uma empresa formal, né? Eu, a minha esposa, que na época era minha namorada ainda, e vários alunos e ex-alunos aí, para a gente oferecer essas Olimpíadas diferentes para outras escolas, para outros atores aí, né? Então a gente chegou a dar treinamentos para a empresa, né? Em parceria sabe aqueles caras de treinamento de empresa, né, que faz aqueles treinamentos malucos, e chamava a gente para fazer uma entrada nesse treinamento maluco, fazendo esses jogos, né, que a gente chamou de live action. E é interessante que o nosso ouvinte aqui, quem está me assistindo, entenda que não é um live action convencional, né? Não é um live action de vampiro, não é um live action da Confraria das Ideias, é o live action que a gente inventava lá, né? Que tinha um pano de fundo. O pano de fundo tem que ser divertido para todo mundo tem que jogar, tem que incluir as pessoas, tem que ser cooperativo e tem que ter alguma coisa que seja a mais ali, né? Alguma mensagem a mais, com uma temática que, como eu falei aí, né? Literatura, história, meio ambiente, protagonismo juvenil, a gente fez alguns jogos aqui. Então a gente fez isso. Então essa foi a criação da Jogo de Aprender, e a gente fez algumas atividades entre 98, né, nesse sentido, entre 98 e 2000, 2001, né, naquele momento do simpósio. E aí a gente começou a escrever essas experiências, né? Então, para fazer alguns cursos, fizemos 1 ou 2 cursos e tinha que fazer a apostila. Então a gente começou a registrar o que a gente estava fazendo, aplicava alguns questionários, né, assim, que o professor, né, que pedia para a gente fazer o jogo, ele fazia avaliações com os alunos e eles foram percebendo que quem tinha feito o jogo tinha tudo bem, isso aí não é uma pesquisa de verdade, né, assim, aquilo que a gente pode publicar, né, na Science e tal, mas é uma evidência empírica que quem estava fazendo aquele nosso jogo, quem participava do nosso jogo, tinha um desempenho melhor nas avaliações do que as pessoas que não participavam do jogo e que tinham tido aula convencional, por exemplo. Isso foi dando vontade da gente fazer as coisas, de divulgar, né, de crescer essa rede aí. E a gente, na época, tinha listas, né, aquelas listas de e-mail, né, que o Teles conta bem na história dele aqui, né, a lista de e-mail. Uma das listas que eu participava é a Rede RPG, e o Teles foi um cara que deu bastante força para a gente sistematizar isso aí, fazer o livro e tal. E daí, quando a gente chega no simpósio, a gente encontra pessoalmente alguns caras que eu conversava. Um deles é o Alessandro, né? O Alessandro Vieira. E o Alessandro Vieira também escreveu um texto que tinha a ver com RPG na educação. Lá eu encontro outras pessoas também, a Vivian, né? Eu lembro da Vivian Morgato. Eu lembro de outras pessoas também, mas não me vem o nome agora de todas elas. A Rosângela, né? Rosângela Basile. E aí o pessoal que estava mais ligado ao RPG mesmo, né? Que nós éramos da escola que estávamos indo tentando pegar elementos do RPG, e tinha o pessoal do RPG que já estava pensando em aplicar isso aí na escola, como o Luiz Ricon, com os livros lá do Mini GURPS, o Caco, a Maria do Carmo, o Jaime, né, e que já estavam inseridos no mercado, no cenário do RPG, e que estavam fazendo coisas também ligadas à educação. E aí eu vou lá e vejo o que essas pessoas estavam fazendo e falo, puxa vida, olha, o que eles estão fazendo é um negócio bem bacana, né? E dá para eu fazer alguma coisa também.
né, um pouco mais para esse lado aqui, eles estão indo nessa trilha, e essa trilha eles estão indo muito bem. Eu vou tentar alguma coisa nessa trilha aqui, para ajudar o professor que era mais ou menos como eu, que não fosse um RPGista muito bom, né, muito habilidoso, com aquela criatividade que vocês, RPGistas, têm, assim, para mestrar. O cara fala lá, você já vem com uma montanha aqui, né, de ideias. Quem não tem tanta criatividade assim como vocês têm, fica um pouco inibido, né, de fazer alguma coisa. Então eu queria alguma coisa que ajudasse o professor a pegar os elementos principais do RPG e aplicar na aula dele, que fosse, né, com perdão aí do trocadilho, que fosse simples. E aí a gente tem o privilégio também, né, de poder lançar o livro, e, né, com recursos próprios aí, e isso foi bem legal, né, bastante gente deu força, bastante gente mesmo. Né, eu não vou ficar falando aqui, senão eu vou esquecer de gente, isso seria chato. Mas o Teles, ele escreve o prefácio do livro, ele foi um cara que deu bastante força, e, enfim, é aí que vem o jogo de aprender, para a gente sistematizar a história, e ela vai desembocar em 2004 no Simples, né? Aquelas minhas participações ali nos simpósios, eu já estava com a história do RPG na educação andando, né? E aquilo que eu vi lá me deu outras ideias, me abriu mais a mente e fez, eu acredito, né, que o livro tenha ficado melhor por conta dessa minha experiência aí. Mas você sabe que eu fico pensando, você fala que os jogadores de RPG têm mais criatividade, mas eu acho que às vezes o jogador de RPG ele fica muito preso no modelo que ele aprendeu que é o certo do RPG. Uhum. E que às vezes a pessoa que vem de fora, que está começando, ela fala, mas por que tem que ser assim? Né? Às vezes esse jogador, porque assim, o Simples, né, esse livro aqui, que ele primeiro, né, ele traz discussões, como criar o live action, né, como criar um exemplo de uma aventura, tudo isso daqui, talvez um jogador de RPG, ele, assim, nesse sentido que você fala, um jogador mais hardcore, talvez ele falasse, ele tivesse dificuldade de romper com o modelo do vampiro, por exemplo. Uhum. Né? Torce o nariz, né? Não é exatamente o que ele está acostumado. Não é. E aí eu acho que exatamente as pessoas que não estão inseridas de uma forma tão aprofundada, elas podem trazer um outro olhar que, no caso, simplifica, né? Porque é interessante, e esse é um dado, né? É um manual de uso de RPG na educação, mas basicamente ele fala de live action, né? Sim. Porque o RPG em si, ele exige... Eu lembro, eu estava nas palestras junto com você, a gente estava assistindo as minhas palestras, né? Uhum. Então as pessoas falando, eu fazia um clube para ensinar os mestres, e aí os mestres eles iam jogar. Então, assim, você tem sobre trabalho, né? Quer dizer, você vai ter que ter um contraturno só com aqueles alunos, se um aluno faltar, a atividade não pode, né? Então, assim, você já resolveu tudo isso fazendo live action. Sim. Você incorpora todo mundo, né? Você assimilou todo mundo ali e você resolveu algo que o RPG tradicional, eu sempre ouvi assim, não, olha, você faz o RPG, cada fileira é um personagem. Eu fui tentar fazer isso, para mim deu muito errado. Porque, primeiro que eles não entendiam direito, como assim, o que é, você tá, é uma linguagem nova, e cada vez mais eu fico pensando nisso, né? Eu conversando com outros pesquisadores, todo mundo fala, não, o Simples, realmente, ele é fundamental nesse sentido, porque ele está apontando para algo e que poucas pessoas estão percebendo, né? Que são essas questões que você está falando, né? Você assimilar todo mundo, é uma Sim. forma de que as pessoas não fiquem para trás. Então, eu não acho que o fato de você não ser tão... Eu nem sei se você não era, né? Porque você criou uma empresa ali, que lidava com isso. Uhum. Você fazia atividade em sala de aula, você só não seguia o produto comercial,
mas eu acho sim, que nesse sentido você tinha o caráter do faça você mesmo, né? sim, sim, sim. Que eu não vejo como um demérito. E, bom, vocês começam a aplicar, né? Vocês começam a desenvolver o projeto, e aí, em que momento que você para, assim, que o jogo de aprender, você chega a ter site, inclusive, né? Sim, sim, Com as fotos direitinho. sim. Que momento que vocês começam a tirar o pé do acelerador? É. Acho que o ápice da Jogo de Aprender foi aí 2002, né, 2002, 2001, 2002, onde a gente faz um trabalho longo, né, muito longo, com escolas públicas de Sorocaba, todo fim de semana indo num lugar aqui, num acampamento, né, levava uma escola por vez, e a gente fazia todo o trabalho de educação ambiental baseado no RPG e no live action e outros jogos cooperativos, né? Mas a essência, a grande cerne do acampamento, do fim de semana inteiro que a gente passava com as crianças, era um live action, né? De educação ambiental. Eram vários live actions que desembocavam nesse, né? Até tem um que era interessante, que a gente dizia para as crianças, crianças, vocês são, cada um é um grupo, né? Vocês têm esses grupos aqui, e vocês têm que caçar os bandidos. Se você encostar no bandido, ele é obrigado a parar, e você tem que vir aqui para a central da delegacia, onde você vai receber uma recompensa de R$ 100 ali, né? O dinheiro de brinquedo, R$ 100. Só que os monitores, né, que eram os bandidos, eles estavam com dinheiro, muito mais dinheiro, e falavam, olha, eu dou 1.000 para você não me levar. E no final do jogo, quem tivesse mais dinheiro ganhava, né? Então, você está com 1.000, então era um antijogo, sabe? Onde tinha essa questão do suborno. E é claro, né, no fim do jogo, aqueles dinheiro que os bandidos estavam, era um dinheiro falso, né? E a gente tinha todo um trabalho depois, pessoal, vocês pegaram dinheiro falso, isso aí, vocês estão contribuindo com um problema, né? É a mesma coisa que você receptar mercadoria roubada, né? Toda aquela história. Então, a gente fez um trabalho longo, e o jogo ambiental também era um jogo muito interessante, onde tinha um vilão, e o vilão é que estava causando os danos ambientais, os problemas ambientais, que eles iam ouvindo durante uma sessão longa de live action, e eles tinham que se juntar para vencer o vilão, e eles venciam o vilão, mas na verdade o vilão não era um vilão, né? O vilão eram eles mesmos, né? E a humanidade, não a humanidade toda, né? Mas a parte da humanidade. Então eles tinham que continuar combatendo o vilão todos os dias e tal. Bom, então esse foi o auge da Jogo de Aprender. Daí a gente lança o livro, e a gente pensou que talvez pudesse continuar, né, dando aula, né, nas escolas, na escola normal, enquanto a gente fazia esse trabalho em paralelo e tal. Mas aí a vida vai acontecendo, né, Rafael? Então, como muita gente, né, você e outros, a gente vai, as coisas vão acontecendo, e eu entro em 2003, estão acontecendo duas coisas em paralelo em 2003, né? Em 2004 eu lanço o livro. Em 2003 eu entro numa nova graduação de engenharia ambiental, que é a Unesp, né? Você estudou na Unesp, abriu a Unesp aqui em Sorocaba, com um curso de engenharia ambiental. Falei, eu estou fazendo educação ambiental, meu trabalho é com isso, né? Eu vou fazer esse vestibular, vou fazer esse curso. E aí, é um curso integral, né? Então, como é que eu pude fazer um curso integral? Diminuir minhas aulas, então eu dava muito poucas aulas. Eu não conseguia me dedicar à empresa. E se você for bem, quem vai contratar uma empresa como a nossa, né? Que quer fazer um jogo transgressor, né? É um jogo que, se eu vou vender um jogo desse para a empresa, para eu dizer que a empresa é a vilã, né? A empresa não vai contratar a gente. Ao mesmo tempo, a escola particular também tem dificuldade em gastar dinheiro, né, para ver um negócio que não é, assim, mercadologicamente muito bom. Então, economicamente, a Jogo de Aprender não estava assim, né, não tem tantos negócios. Aí eu entro na graduação, na nova graduação,
ao mesmo tempo em que o meu pai e o meu irmão montam uma empresa, que era uma empresa de... O meu pai saiu da empresa que ele estava para montar uma empresa de geologia, né, de sondagens, né, de perfurações, para pesquisa mineral, né, então sondagem de geologia. Em 2004 também, quando lança o Simples, eles mudam a empresa para uma empresa de investigações ambientais de áreas contaminadas. Eu estou lá na universidade, e daí eu estou as coisas vão acontecendo e eu falo, puxa vida, eu preciso ajudar a minha família, né, a fazer o que eles estão fazendo, a tocar essa nova empresa. A minha própria empresa, que eu insisti aí, 2005, 2006, praticamente não tem trabalho nenhum, né? Então, eles precisando da minha ajuda lá, então eu vou lá, né? E como vocês devem imaginar, uma graduação em engenharia é um negócio desgastante, né? Ele exige muito da pessoa, e eu ainda tinha que cuidar dessa empresa, né? Ajudar a empresa do meu pai e do meu irmão, e aí, infelizmente, tivemos que parar aí com a Jogo de Aprender. E aí eu mergulho de cabeça nesse negócio de investigação de áreas contaminadas, faço meu mestrado nisso, doutorado nisso, hoje eu dou aula em pós-graduação disso, me considero um cara respeitado nesse pequeno mundo de gerenciamento de áreas contaminadas, de remediação de áreas contaminadas, né? E acaba que eu não tenho mais condição, infelizmente, de fazer a Jogo de Aprender. Quando foi 2017, eu estava meio de saco cheio desse negócio de áreas contaminadas e tal, e a empresa da nossa família começa a ir bem mal, né? Eu falo, puxa, acho que eu vou voltar a fazer umas coisas assim né, eu vou voltar a reeditar o site, e hoje tem um site, está no ar, é jogodeaprender.eco.br, mas não tem atualizações do site e tal, mas pelo menos o domínio está lá, né? Aquele .com.br, infelizmente, nós perdemos, né? E ficou para alguém, e a gente fez .eco.br. E aí meu filho nasce em 2011, né? E eu tenho 2 sobrinhos, um nasceu em 2011 e outro nasceu em 2012, e desde, sei lá, 2014, a gente faz jogos como aqueles live action, só que eu faço com eles, né? Então, toda Páscoa, todo Dia das Crianças, todo Natal, a gente faz jogos tipo live action com os 3 e, eventualmente, com algum outro amiguinho, com algum primo que a gente faz. E aí, o que aconteceu, então? Nada, né? Assim, economicamente, a empresa não existia, né? Não tem sustentação, e o resto da vida foi me chamando, né? Então eu tive que ir indo para esse outro lado. Mas assim, eu penso sempre que talvez eu tenha que me dedicar novamente aí ao RPG na educação, e talvez aí daqui a algum tempo eu faça isso, né? O duro é que eu fiquei, sei lá, 15 anos fora, né? Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou ter que assistir as suas entrevistas aí, Rafael, para tentar me situar novamente. Mas é isso aí. Então, infelizmente, a gente não tem mais a empresa como empresa mesmo, não existe. A gente faz as coisas de brincadeira aqui com as crianças só. E como é que é? Aí, nesse caso, as crianças, né? Enfim, tá aí, você tá né, com um filho. Que ano que ele nasceu? Foi 2011. tá com 11 anos, já tá. É. E aí você joga com ele também? Você já... Sim, o HeroQuest a gente já jogou aqui. Sim, eu não gosto disso, mas eles gostam muito do Magic, os 3. Daí, só que eu jogo com a regra que eu aprendi, né? Eu sei que tem carta nova, a gente faz um negócio meio esquisito, mas eu não tô nem aí, eu jogo com a minha regra lá. Olha, o Magic é um jogo... Assim, esse é um ponto também que o Magic exige uma atualização o tempo todo, né? Constante. Imagino que sim. Cai carta, volta carta, vem jogo, vai... E me fala uma coisa. Você relançou o Simples, né? Você relançou o Simples tá na Amazon. Né? Como é que foi rever o seu texto? Como é que foi? Você chegou a pensar em reescrever? Como que se deu? Bom, primeiro as crianças aqui, então a gente tem o Magic, que eles gostam, tem o HeroQuest, a gente joga, a gente faz esses live actions. Fizemos um agora na Páscoa aqui, e foi muito legal, a gente se diverte bastante, né? E sempre com a mesma coisa, você não pode excluir ninguém, né? Você tem um fundo que você quer mostrar algum tipo de
de mensagem, né? Você quer ajudar a construir um mundo melhor, e é um jogo cooperativo. Só é possível vencer se todo mundo vencer. Então, eles gostam disso, eles estão acostumados, eles jogam os live actions. O jogo mesmo, o HeroQuest, eles gostam, mas preferem o Magic. E, ultimamente, a gente descobriu aí os jogos de tabuleiro, nós temos 3 jogos cooperativos aqui, né? O pessoal deve conhecer, e o Pandemic, curiosamente, né? Um pouco antes da pandemia, o Pandemic. O outro jogo que é o Ilha Proibida, também a mecânica é parecida, né? Um jogo cooperativo também. E o Zombie Kids, né? Então tem 3 jogos cooperativos que as crianças jogam aqui, né? Bom, e como é que foi essa história do Simples? Alguém me falou, acho que foi até você mesmo, né? Provavelmente foi você que falou, poxa vida, tinha que ser ou você ou o Wagner, né? O Wagner Schmidt de Londrina. Você devia lançar online. Eu falei, puxa, mas online, né? Tal. Depois eu falo, pô, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o texto que está lá, eu vou ver como é que eu faço isso aqui para colocar no Kindle para baixar gratuitamente. E daí acabou que não era permitido eu fazer isso, né? Eu não podia deixar o negócio gratuito, tinha que colocar um valor ali. Daí eu coloquei o menor valor que era possível. Daí eu comecei a ver o texto e falei, puxa vida, eu vou ter que escrever isso aqui de novo, né? As coisas não. Mas daí a pessoa insistiu, ou você ou Wagner, novamente, me desculpe, eu não me lembro qual dos dois foi. E eu falei, ó, quer saber? Eu vou lançar assim mesmo e vou só pedir para alguém escrever, né, um prefácio novo. Aí você foi uma dessas pessoas aí que escreveu um novo, não prefácio, né, mas um prefácio, a nova edição. E aí eu coloquei lá na Amazon, né, para download, com o menor valor que a Amazon me permitiu fazer. E é isso, todo mês eu vejo que tem uns meia dúzia de downloads. Falei, caramba, os caras estão lendo isso aí, meu, que legal. E aí eu tinha uns livros físicos aqui, eu coloquei lá no grupo do Facebook, né? Não sei se ainda tem, né? Eu não participo muito do Facebook, de RPG Educação. Eu falei, pô, tô doando, e aí o Tadeu vai lá e aparece lá, poxa, você é o Marcos, caramba e tal. E depois eu fico sabendo que vejo que o Tadeu é um grande nome aí, né, do RPG atual, um putz de um cara, né, puta cabeça, né, um cara genial, né. E, pô, o cara foi lá pegar meu livro, né, então é um negócio super bacana, isso aí é muito, muito legal mesmo. E ele é de Sorocaba também, né? Pois é, então, pois é. Sorocaba. Pois é. Mas aí é um comentário, né? Que é a velha história. O autor poucas vezes participa dos comentários porque as pessoas estão comentando sobre ele e a sua obra. A sua obra, com as pessoas que pesquisam, sempre são muito elogiadas. A sua obra é muito elogiada, porque você rompe com algo. Eu falo que a minha dissertação de mestrado ela foi para teoria. Eu até estava conversando com o Tadeu. Eu falei, olha, eu queria falar de RPG em sala de aula, só que, bom, tava naquela época do crime de Ouro Preto, aquelas coisas. Então, antes de falar qualquer coisa sobre aula, eu tive que falar, olha, isso não mata ninguém, isso daqui é assim, assim, é. E aí eu falei, pô, mas eu não consegui falar assim, ó, como que você coloca, né, a mão na massa? E a maior parte das pessoas faz exatamente isso, né? Ela pega vou fazer minha dissertação, olha, é bom por causa disso, tá? Mas como que é feito? Putz, não deu tempo, já deu. E o Simples não, o Simples ele vem e ele te entrega, olha, eu fiz assim, é desse jeito, né? E eu tava vendo na Amazon, ele tem vários, praticamente só elogios, né? Só elogios, os comentários ali. Eu entrei e falei, não, deixa eu ver como é que tá. Que tem um cara que reclamou da diagramação. Tudo bem. Mas foi minha, eu fiz errado, então. Mas ele não reclamou do conteúdo, né? Enquanto isso, várias pessoas falam assim, olha, era isso que eu precisava, era isso que eu estava procurando, né? Então é um material que ainda tem muita força, né, nesse sentido. Ainda é atual. O que eu fico pensando é que talvez você possa
Tadeu está aí do lado, vocês podem combinar aí de bolar alguma coisa, né? Sim, sim. Porque ele atualmente pesquisa LARPs e você talvez tenha publicado o primeiro livro sobre LARPs no Brasil, né? É possível, né? Não me lembro de ter visto nenhum antes. E quando você vai para a universidade e etc., em algum momento você chegou a pensar em usar assim? Você fez mestrado, doutorado, dar aula? Você chegou a pensar, olha, isso daqui talvez poderia ser interessante ou não? Pensei sim, né? Nas aulas da pós-graduação eu já pensei em fazer. Só que, não sei se você conhece o público das áreas contaminadas, são engenheiros, são geólogos, né? Os caras da minha faixa etária, né? Entre 40, 50, 60 anos. Eu fico sempre um pouco de pé atrás, sabe? De propor uma maluquice dessa daí, né? Como eu fazia com meus alunos do ensino médio lá. Então, eu fico meio receoso de fazer, mas muita coisa se aplicaria. Eu já até falei com a Lília aqui, vamos tentar estruturar aqui alguns personagens, onde o cara coleta os dados com o personagem mediante alguma interação ali, alguma troca, e depois só é possível eles fecharem o diagnóstico da contaminação da área se eles compartilharem as informações uns com os outros, porque os meus alunos trabalham em consultorias ambientais, né? Em geral são concorrentes uns dos outros, né? E aí a gente pode fazer uma reversão dessa concorrência, né? Pensando em colaborar, em compartilhar uns com os outros. Já pensei sim, não consegui fazer ainda, Rafael. Vamos ver se sai isso. Porque entra nesse sentido, o adolescente, ele, de certa forma, até mais aberto, né, dentro dessa possibilidade. Tem um mundo a conquistar, né? Sim, sim. O engenheiro não. O engenheiro não, ele é o mundo a manter, né? Ele tá, não, eu vou estudar para manter, para tentar me segurar e assim por diante. Isso aí, exatamente isso. E você, a volta desse site, até eu entrei, eu não estava sabendo do site, eu entrei, dei uma olhada aqui, até tem o texto do André, né? André Domiciano. Sim. Ele foi seu aluno, é isso? Foi meu aluno, né? Conta um pouco dessa história. Pô, ele foi meu aluno entre 99, né? 99, 2000, 2001, é isso mesmo. Ele entrou lá na escola em 2009, em 99. E aí depois ele participou de uma boa parte ele foi um dos alunos que já conhecia RPG, né? Então ele era um RPGista e ajudou muito ali em todas as coisas que a gente fazia, não só de RPG, mas teatro, Olimpíadas Malucas, jornal, tudo. E aí, na Jogo de Aprender, ele participou bastante também. Então, ele criou jogos junto comigo, né? E vários cursos nós demos juntos, oficinas. Eu esqueci disso também. A gente dava oficinas não em escola, mas em diretorias regionais de ensino, em Osasco, Carapicuíba, Sorocaba, Taboão da Serra. A gente fez isso em vários lugares aí, para mostrar o simples, né? Como é que os professores ali da rede pública poderiam usar aqueles elementos do simples nas aulas deles. E o André participou de boa parte disso. E depois ele fez a graduação dele na Letras, né? Lá na FEFELESH, lá na USP. E o RPG sempre esteve presente no trabalho dele, né? Ele chegou a entrar no mestrado com um projeto de pesquisa ligado ao RPG na educação, acabou não fazendo, não concluindo, e hoje ele trabalha na Prefeitura de São Paulo, com jogos, com crianças, e usa esses elementos também, né? Ele não tem nada sistematizado assim, mas ele usa esses elementos. E recentemente, aí, coisa de 2 meses atrás, ele me chamou, né, para a gente escrever sobre aquele projeto das escolas que eu falei, né? O projeto de educação ambiental ali e tal, que ele queria criar uma memória sobre isso, que ele estava pensando em propor esse tipo de atividade aí nas escolas de São Paulo e tal, né? Enfim, para a gente tentar, pelo menos, escrever o que a gente fez, que serviria de base para ele continuar esse trabalho aí.
E o André é um putz de um cara, né? Um cara também fantástico, genial, né? Com muita, ele tem a criatividade do RPGista raiz, né? Do hardcore, como você falou. E depois ele foi para a área acadêmica e participou da criação aqui da Jogo de Aprender. Então ele tem tudo isso aí muito bem desenvolvido. Ele é um ator, né? Um baita de um ator, né? Então ele consegue interpretar muito melhor, às vezes melhor do que eu, então sempre é interessante ver ele participando dos jogos. Quando vocês faziam essas oficinas, qual que era? Vocês falavam com a diretoria, vocês falavam com os professores ou só com quem estava ligado à diretoria? Normalmente os professores, né? Tá. As oficinas eram com professores. E o que eles falavam? A maior dificuldade deles, eles comentavam, olha, eu quero, mas eu não sei, eu não consigo, não tem espaço, tempo. Sim. O que aparecia assim? Qual era a maior demanda deles nesse sentido? Como é que eu vou aplicar isso na minha sala, que tem 40 alunos, né? E aí a gente ia construindo a ideia, né? Primeiro a gente falava que o jogo era importante, né? Porque eram professores ou de história, ou de, sei lá, português, de matemática, de educação física, né? A gente dizia que o jogo era importante. Então a primeira coisa é romper a barreira que usar o jogo na educação é legal. Daí a gente dava alguns exemplos lá. E aí a gente dizia o seguinte, mas o jogo sozinho, o jogo pelo jogo, não traz nenhum ganho. Pelo contrário, olha esse exemplo aqui, a gente dava uns 2, 3 exemplos, para dizer que o jogo no ambiente escolar, dependendo da aplicação, né, dependendo da interpretação e dependendo do tipo de jogo, podia ser nocivo. Você está desenvolvendo nos alunos um sentimento de exclusão. Só os melhores podem jogar, só os melhores vencem, você não sabe jogar, você fica aí de fora. Então a gente falava isso para os professores. Até aí todo mundo tendia a concordar. E a gente dizia que tinha que colocar elementos do que ele estava fazendo, né, do que ele dava aula, dentro do jogo. E como é que era isso? Ele tinha que criar situações reais, situações problema, né? Eu não sei como é que a educação lida com isso hoje, mas naquele momento a gente dizia isso. Você tem que criar situações problema para serem resolvidos no jogo. E daí embananava a cabeça do cara. Como é que ele vai fazer isso? Se ele não consegue criar situação problema porque ele ensina. Ele está acostumado a ensinar a apostila, ensinar o livro. Criar situação problema para ele não é tão intuitivo assim. Eu erradamente achava que os professores faziam isso toda hora. Mas eu me enganei, né? Eles precisam ter mais reflexão para poder criar situações problema. E aí eu dizia para eles, bom, uma vez que você criou a situação problema, você pode fazer o jogo desse jeito aqui, ó. Você faz assim, 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 cria isso aqui, você cria uma pista, você cria o final do jogo, você cria um storytelling, né, que hoje está na moda falar storytelling, mas o pessoal do RPG já sabe disso faz tempo. Você cria essa contação de história aqui, esse enredo, para você chegar nesse objetivo, que é a situação problema que você quer resolver. E aí, como é que eu faço com 40 alunos? Daí eu dizia, olha, live action você pode fazer. Tem essa história aí de cada fileira é um personagem, tem essa estratégia também. Mas eu dizia, dá para fazer, mas isso requer muita habilidade de quem está lá na frente. E eu não aconselho o iniciante sair fazendo isso. Né? Que se o professor não conhece o jogo suficiente, ele vai ter dificuldade em mestrar, né, um jogo com 40 alunos, sendo cada grupo um personagem. Então, acho que o live action é melhor. É mais fácil de você gerenciar. Daí você faz assim, assim, assado. Aí tudo bem, né? Todo mundo gostava, só que eles tinham essa dificuldade em aplicar no que ele estava ensinando, porque ele não tinha condição, não tinha reflexão suficiente para entender a situação, problema que ele deveria fazer no jogo. Ele entendia a mecânica do jogo, mas ele não conseguia trazer para o que ele estava fazendo. Isso era a dificuldade principal. Não, isso que você falou, eu fiquei pensando nessa questão de situações problema, né? Bom, eu também sou professor, e aí o que eu fico pensando, né? Porque o quanto que o professor ele cria, né, as nossas práticas educacionais, elas se baseiam primeiro da nossa experiência como aluno,
né? Então, antes de ser professor, eu passei anos sendo aluno. Sim. Então, a gente tem algum tipo de noção do que é um bom professor, do que é um mau professor, do que é uma boa aula, do que é uma má aula, antes de virar professor, né? E existe o fato, o que eu fiquei pensando aqui, pensar com você, em que às vezes é mais seguro para o professor, é mais seguro para o professor, é menos desafiador você inovar, né? Então, eu vou numa sala que tem 40 alunos, 42, 45. Bom, eu sei que se eu fizer isso daqui, eu vou chegar até o fim. Sim, Né? sim. Vou sobreviver. Sobreviver eu vou nesses sobreviver. Nesses 50 minutos até os próximos 50, eu saio ali, tomo um ar, intervalo, eu tomo um café e esse processo. E dentro desse sentido, né, essa dificuldade de criar situações, problemas e possíveis soluções é uma coisa que eu, por muito tempo, eu venho me perguntando. Você acha que se tivesse mais materiais com atividades já falando, olha, faz isso, sabe, mais didática para o professor, você acha que essa poderia ser uma saída? Aventura pronta nesse sentido? Não é uma aventura, mas como o próprio Simples ele traz, né? Ele traz aqui um passo a exemplo de passo para ele criar um aventura, jogo ali. mas ele também traz um exemplo. Sim, Né? Tá aqui, sim. exemplo de aventura. Olha, sim, o que é, como que é. Aqui você está falando, formei 5 grupos de 7, 8 alunos, cada grupo, e aí perdidos na selva, né? E aí você fala aqui, tem um fuso horário, orientação espacial, cooperação, e aí tem todo esse processo, o que eles precisam descobrir, como que é, né? Quer dizer, se tivesse, você acha que seria mais fácil de assimilar ao professor? Pensei sobre isso também recentemente. Aí sim, com certeza seria. Eu acho que tem que ser assim. Se não for assim, não adianta. Né? Eu acho que a coisa tem que ser o mais mastigada possível, porque é exatamente o que você falou, e você como professor, e eu como professor na pós-graduação, eu sei umas coisas que dão certo ali, e né, dentro do tradicional, né, do ensino mais para o tradicional, né? Eu mostrar como é que você olha a amostra, como é que você seleciona a amostra, o que você leva em conta, argila, areia e tal. Então isso é seguro para mim. Se eu inventar de fazer um jogo, eu vou é um terreno pantanoso, né? Para mim que eu acho que eu consigo fazer um jogo, né? Agora imagina para um cara que nunca fez um jogo, né? Por mais que o Marcos Tanaka falou que seja assim assado, você segue esses passos aqui, é um terreno pantanoso. E o professor precisa sobreviver naqueles 50 minutos ali, né? E eu acho que o jeito de fazer seria esse, Rafael. Acho que a gente tem que ter uma forma de ter essas aventuras prontas. Então, eu ensinei o passo a passo do cara construir o live action para o cara colocar situações problema dele. Eu acho que a gente tem eu tenho que fazer, você, Wagner, Tadeu, a gente tem que fazer as situações problema para os professores. Quais situações problema são importantes para serem trabalhadas em sala de aula? Eu acho que até é uma atitude política até, né? O que é importante a gente falar e tá aí, professor, faça desse jeito aqui que você vai conseguir sobreviver aí nos 50 minutos de modo tão seguro quanto uma aula convencional. Hein? Então, isso que eu estava pensando, porque esse processo mesmo, né? Talvez uma pessoa que já tenha jogado, o André, ele era jogador, foi seu aluno, ele foi fazer mestrado, então todo esse processo, né? Que ele já está incorporado enquanto aluno, né? Sim. E aí, nesse sentido, né? Você falou que você encontrou o André, vocês estão pensando, o site apareceu, né? O site. Vocês estão trabalhando com alguma coisa assim, com um projeto a curto, médio? Não. Não, só essa ideia que ele teve, né, da gente tentar fazer uma memória ali, né, escrever sobre como foi a nossa experiência ali naquele projeto e para ajudar a relatar, só isso, não tem nenhum projeto assim, vamos fazer assim, não temos, infelizmente não.
Vocês têm cópia de fotos, dos materiais que vocês Eu fizeram, não? achei umas aqui. Acabei de, É. de, de ver ali umas fotos aí. Não muitas, mas tem algumas coisas sim. Não, mas é porque é o registro, né? Eu acho que é uma coisa que eu senti acompanhando, né, os estudos de RPG, educação, etc., que parece que a gente está sempre reinventando a roda. Porque. E aí passa por esse processo. Vai lá, o RPG é bom por causa disso. Pô, alguém já falou isso, dá um. Né? Uhum. E se você tiver esse material, não, aí eu não estou entrevistando, eu tô pedindo. Não, porque eu acho fundamental, assim, para as pessoas saberem dessa história, né, dessa informação, de Sim. como vai ser. E você tem um dado curioso, né? Você falou, você chegou a jogar D&D? Você chegou a Não, conhecer assim? é engraçado, Não? né? Não joguei assim. Na época tinha o AD&D, né? A D&D, aham. E eu acabei não jogando, não. Tinha o GURPS, tinha o Dungeoneer, né? Enfim, Uhum. acabou que não joguei nenhuma vez, assim, jogar para valer mesmo, com D20, com todas as classes e tal. Eu vi o livro depois, né? Mas eu nunca joguei assim, não. Tá, então. É um outro dado curioso, assim. Né, porque o Brasil, o D&D, ele veio depois, né? De certa forma, ele veio depois do GURPS, depois do Tagmar, depois do. Quem jogava no importado, né? Sim, sim. E aí, nesse sentido, bom, então você já ilustra um outro ponto aqui. Você chegou, então, a acompanhar pelas escolas, até que você parou. Você continua acompanhando, assim, alguma informação do que é lançado ou não? Assim, você acabou Não, se infelizmente não afastando? também. Com a lista de e-mails, né, que acabou, não existe Ah, lista sim. de e-mails mais, então acabei não sabendo o que acontece. Então, até 2006, mais ou menos, eu acompanhava, eu sabia o que tinha sido lançado, né? Então, eu lembro eu lembro e joguei o Era do Caos. O Era do Caos eu acho um negócio bom pra caramba. Acho assim, putz, o suprassumo, um negócio que eu queria ter escrito. Falei, caramba, esse é o negócio que eu queria ter escrito. Era do Caos, então, eu vi, joguei. Eu vi Arcanum, né? Aquele negócio da Espada da Galáxia, né? Não me lembro mais ou menos isso, né? Eu vi isso aí, 3D e T, né? 3D e T. Eu vi isso aí sendo lançado, vi o Crepúsculo, mas eu não joguei nenhum desses títulos aí. Eu sei que eles foram lançados, mas o último assim que eu vi ser lançado que eu me lembro é Crepúsculo. Não o Crepúsculo do Vampiro, né? O Crepúsculo da editora na Uhum. época Conclave, né? Sim. Enfim, eu sei que teve outras edições de Vampiro, outras edições de Dungeons and Dragons, de Lobisomem. Eu vi também o Mago Ascensão, eu vi também o livro. E, enfim, depois desse Crepúsculo, eu não sei mais o que aconteceu com o mercado do RPG, infelizmente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve também um boom muito grande com revistas. Você chegou a acompanhar a revista, comprava ou não? Sim, sim, bem lembrado, Rafael. Depois que eu já estava mais velho, assim, né, a gente tinha jogo de aprender, ele falou, pô, esse negócio aí, eu preciso aprender sobre RPG. Então, o que eu vou fazer? Vou comprar a revista que tinha, né? Então, a revista Dragão Brasil, claro, mas tinha uma outra, Dragon, se não me engano, né? Dragon. E, enfim, que eu comprei não só as revistas que estavam saindo, como eu tentava comprar números antigos. E aí, para eu tentar me inteirar das coisas, né, do RPG, para poder fazer as minhas pesquisas, o meu trabalho lá. Então, eu comprei, sim, muitas revistas. A Dragão Brasil eu comprei bastante. Teve um número da Dragão Brasil que eu escrevi sobre o Simples, ou sobre RPG na educação, acho que sobre os dois, né? Então, sim, eu acompanhei as revistas, sim, isso é bem lembrado, eu tinha me esquecido disso. Para eu me inteirar sobre o mercado de RPG, eu comprei e li muita Dragão Brasil. Bacana, bacana. Bom,
Então, a gente, né, eu acho que é um ponto bem interessante aqui que você comentou sobre um dos problemas da RPG na educação, né, que os professores, eles, além de dificuldade econômica, às vezes tempo, espaço, essa dificuldade de, de criar, né, essas situações problema. Eu acho que esse é um ponto muito legal, assim, que você levantou. Quem quiser estudar RPG Educação ou criar, tá aí, eu acho que uma grande discussão a se fazer, né? Sim. Como essa relação do professor com o conhecimento, com a burocracia, né? Porque, querendo ou não, você tem provas, tem trabalho e assim por diante. Muito Talvez bacana mesmo. o Wagner, por exemplo, vá dizer que não, né? Porque ele é um estudioso da educação, né? Como Vygotsky, ele, mesmo Paulo Freire, vão dizer que você não tem que instrumentalizar, né? Você tem que adaptar o que vem, né? Você tem que ensinar, você não tem que ensinar, é o aluno que aprende, toda aquela história. Mas eu acho que se a gente der instrumentos para o professor, eu acho que vai facilitar a vida do professor, né? Eu acho que o que o professor tem que ter em mente é que ele tem que se formar cidadão crítico, consciente, transformador. Esses outros acessórios aí, que vou chamar de acessório, uma aventura pronta para ele usar, uma estratégia, é uma coisa que ajuda, né? Então, esse eu acho que é um ponto para repensar, né? Essa lógica do professor. Bom, deixa eu te perguntar, você tem mais alguma coisa assim que você acha que seria relevante, interessante contar? Eu acho que tem um negócio que não é relevante assim, mas é dentro da rede RPG, agora que me Por ocorreu, favor. a rede RPG, né, me publicou um livro de um cenário de RPG que eu escrevi, isso aí também em 2002, chama Brasil.org, Brasil 2002, 2003, Brasil.org. Então ficou por muitos anos lá no download gratuito, né, que a rede RPG tinha aquele grupo, né, de ilustradores. Então os ilustradores ilustraram ali o meu texto, ficou um negócio bem bacana. E era, na época, o que se chamava de um RPG mais político, né, onde eu dizia que tinha um futuro ali, né, onde o futuro, os neoliberais tinham vencido, tinham privatizado a USP, tinha a guerra da água, tinha um monte de coisa, que se eu soubesse o que ia acontecer, né, em 2018 para frente, o meu cenário apocalíptico, a realidade superou muito o meu cenário apocalíptico. Então, quem tiver curiosidade, Brasil.org, não sei se está ainda na rede RPG, foi um RPG, um cenário que eu fiz. Não é um sistema, né? É só um cenário, mas eu achei legal de ter feito aquilo. E que dialoga com a Era do Caos, né? Se Sim, parar para sim, pensar, sim. eu até... Qual que é o nome mesmo? É Brasil.org. Brasil.org, RPG Marcos Tanaka. Deixa eu ver, quem sabe... Vamos ver. Um RPG diferente de tudo. 5 de setembro de 2004. Olha aí. Achei aqui. Boa. Eu vou... Eu não tenho download. Tem informação, mas não tenho download. Você tem esse texto ou não? Eu acho que eu tenho sim. Vou vasculhar aqui. Porque eu acho que seria interessante. Você falou do Pandemic. Esses dias eu estava conversando com um professor, falou: Pandemic ele é um jogo ingênuo, né? Uhum. Que fala de uma pandemia sem negacionismo. Pois é, todo mundo ia acreditar, né? Criamos a vacina. Oba, resolveu. Tá feio. Meu amigo, não, é muita ingenuidade. Pois é. O mundo é bem pior do que a gente estava imaginando, né? Exatamente. Isso daí eu comentei, eu falei, cara, olha essa situação, né? E realmente, eu acabei de encontrar aqui eu coloquei o Brasil.org, eu vou procurar. Você pode colocar o Brasil.org no. Pode colocar o Brasil.org no site também, né? No jogo de aprender ou não?
Acho que sim, acho que sim. Seria legal, assim, desse memorial. Sim. Então, você está muito mais interessado nessa parte de social, política, do que necessariamente na fantasia, né? Sim. Dentro do RPG, sim. assim, você foi para esse caminho mesmo, né? Sim. É porque, né, a coisa da educação mesmo, né? Então, eu acho que simplesmente um jogo que você tem que matar orcs, né? Primeiro que é um negócio de violência, né? Assim, uma violência gratuita e eu, pro meu filho, eu não vou dar um jogo desse aí que ele tem que matar os orcs só porque eles são orcs, né? Primeira coisa, isso aí. Segunda coisa é que é um jogo muito... se for só isso, é muito simplório, né? Você tem que matar os inimigos para você ganhar mais poder para poder matar mais inimigos. Então, eu acho que isso não é um jogo que explora todo o potencial do RPG. O RPG pode muito mais do que isso. Né? E o Lobisomem, por exemplo, para falar de um título comercial também, né? O Lobisomem traz isso muito melhor, né? Esses conflitos aí, né? As tribos ali, né? Os lugares sagrados, as visões de mundo diferentes dos tipos de lobisomem, né? O filho de Gaia é assim, o outro é assado e tal. Eu acho que é muito mais rico um jogo como Lobisomem do que um jogo como Dungeons and Dragons, que você tem que... eu estou simplificando aqui, tá, pessoal? Eu sei que Dungeons and Dragons tem milhões de coisas que você pode fazer, muito legal e tal, mas a essência dele é isso aí, você mata para poder ganhar mais poder, para poder matar mais, né? E é isso, eu não queria isso para o meu filho, então eu não faço, procuro não fazer, né? Para escolas e para alunos e tal. É bem interessante, porque hoje em dia tem muita gente falando que RPG não pode ser político, estão colocando política no RPG. E aí quando você pensa já assim, quando surge no Brasil nos anos 90, o lobisomem, o próprio vampiro, ele traz uma discussão política, né? Sim, é sim. um outro enfoque, mas existe ali toda uma discussão política, né? Uhum. Eu acho interessante pensar isso. Então você já abraçou nesse enfoque político desde o começo, até pela sua experiência como professor e assim por diante, né? Muito bacana. O Brasil.org, eu entrei aqui no site, não... Ele tem a notícia, mas ele não tem o PDF. O arquivo, né? O PDF, tá bom. O Eu vou PDF. procurar esse. Eu devo ter, né? Certamente baixei na época e eu te mando aí, sei lá. Sim, por favor. É isso, não, é muito bacana, é informação relevante, e porque, né, eu lembro de ter baixado, mas é que eu não tive. Agora você muda de computador, vai para um, vai para outro. Sim. Antigamente não tinha Google Drive, essas coisas assim, né? Então era o disquete, você guardava no disquete ou você imprimia. Eu vou ver, talvez eu tenha alguma coisa também, mas era um negócio bem legal que o Teles fez, o grupo lá da Rede RPG, né? Então eles publicaram muitos desses títulos aí de várias pessoas que escreviam. E tinha os ilustradores, os caras muito bom, né? Sim. Bom demais, nossa. Muito, muito legal mesmo. Esse foi o único cenário de RPG que você escreveu ou não? Foi o único. Foi sim. De onde veio isso? Assim, não, eu vou escrever um Brasil no futuro. Por que você decidiu encarar isso? É uma coisa que eu achei que eu tinha que fazer, né? Era uma mensagem que eu tinha que passar, né, para os alunos. Eu comecei a pensar sobre isso final de 2000, 2001, 2002, né? O início de 2002. Lembrando, em 2002 o Lula vence a eleição, né? Antes disso a gente estava vivendo um momento muito ruim, né? Se olhar para hoje, né? Aquilo parecia uma maravilha, mas era um momento muito ruim na história do Brasil, onde privatizações ocorriam, né? Então o patrimônio nacional estava sendo dilapidado, parecia que seria o fim da história, né? O consenso de Washington, o neoliberalismo, mudando a Constituição para ter reeleição, né? Muito casuísmo. Estava um momento muito ruim, e a esperança viria com a eleição do Lula em 2002, mas eu tinha escrito boa parte do texto considerando que ele não ganhasse, né?
E daí eu fui mudando para dizer que ele ganhou, mas não levou, porque eu disse lá no livro que em 2004 as forças reacionárias, em 2004, dariam um golpe e voltaria ao governo neoliberal com mais força, e daí faria tudo que realmente fez. Só que demorou um pouco mais, né, para fazer. O governo neoliberal, a partir de 2016, fez com força total. Eu disse que isso seria feito em 2004. Então é isso, daí eu falo de como é que o povo reage a isso, né? Então, digo, por exemplo, grupos ecológicos, né, ecoterroristas, eu falo sobre os caras que desenvolvem softwares, e numa ideia meio neuromancer, né? Então, tem todos esses elementos aí nesse livro. Mas eu queria falar sobre o desastre, né? O desastre que seria o neoliberalismo, que seria realmente o fim da história. Né? E o desastre demorou um pouco, mas veio. Pois é, você foi pessimista e otimista, né? Pois é. Você foi pessimista. Você foi pessimista, achando que demoraria 2 anos e não 14, né? Não, ao mesmo tempo que você foi otimista pensando que teria toda uma mobilização de confronto que simplesmente parece que está todo mundo, não sei se você sente isso, mas parece que está todo mundo anestesiado. Anestesiado, é isso aí, tá sim. E é um processo que esse anestesiamento, ninguém sabe direito o que fazer. A gente olha para o lado, reclama, mas a gente reclama baixo porque para ninguém ouvir, né? Na cabeça. Então, é curioso isso. Então, você foi pessimista ao mesmo tempo que otimista, né? Pois nesse eu dizia que ia se organizar, né, no Grande Graja, né, que seria o Grande Grajaú, né, com o pessoal do Undasul e tal, mas infelizmente a organização está sufocada, né? Você vê, morre hoje em dia 100 pessoas por dia de Covid, e como se não existisse, né? Não. Morreu, vamos embora. E se a gente parar para pensar o que estão fazendo com os povos indígenas, a mineração, e tudo bem, assim, né? Não acontece nada. O cara defende tortura, né? Pô, não tem nada pior, mais baixo do que isso, né? O cara defende tortura. E tudo bem. Você não tem vontade de escrever? Você não tem vontade de escrever uma ambientação sobre isso? Eu tenho. Agora, ao contrário, porque bom, eu sei, gente, é a história da RPG Educação, mas eu pensar da história da RPG Educação do futuro, né? Quando o filme Casablanca foi feito, o nazismo não tinha sido derrotado, né? E o diretor falou: a gente tem que começar a imaginar saídas, né? Imaginar soluções. E talvez o RPG seja uma dessas formas de imaginar soluções, né? Imaginar saídas. E alguém que já pensou num problema talvez pode nos ajudar a pensar na solução, né? Pois é, eu tinha pensado Pensar junto, né? Pois é. Vamos ver se a gente consegue. Legal, Rafael, você deu um estímulo legal. A provocação. Eu quero ler. Legal. Bom, eu acho que é isso. Mais alguma coisa assim que a gente deixou escapar? Não, acho que é isso aí. É isso. Bom, eu já quero ler. E você tem que levar seu filho quando a gente estiver seguro, já tranquilo, no evento presencial, para a gente se rever aí, dar um abraço sim. Botar o papo em dia, tomar um café. Sim. Né? Que né, naquele encontro de RPG Educação, você e o Marcelo, né, eram os mestres que estavam jogando ali e tal. Foi bem legal. Então, como eu sempre digo, aprendi a jogar com o Rafael, porque até então a gente jogava entre nós, assim, sem saber muito, né? Lá que tinha mestre mesmo, de verdade, o cara experiente no jogo.
E era isso aí. Não, você já era também mestre. Bom, enfim, eu aprendi com você e é isso. E a gente, daqui para frente, vê, né? Pegar Sim, toda essa massa crítica aí que se desenvolveu, né, a partir dos anos 90 e tentar pensar no futuro. sim, Estou falando da história da RPG, mas é o passado, mas também vai ser o futuro, né? sim. Tomara, tomara, é É isso aí. isso. Bom, Marcos, abraço e até a próxima. Obrigado, Rafael, pelo Imagina. convite. Foi bem legal relembrar as coisas aqui. Algumas eu tinha até esquecido, você vai perguntando, a gente vai puxando, né? Então, pô, legal demais. Obrigado a você e a quem está assistindo a gente aí. Maravilha, então. Falou, abraço. Valeu.